Pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Nós vamos começar a nossa aula de hoje com geometria e vamos continuar relembrando os assuntos básicos. De hoje nós vamos falar sobre polígonos. É importante destacar que polígonos são figuras fechadas de lados retos, tá bom? Então eu deixei aqui algumas descrições de partes de polígono e vou completar aqui o nosso desenho do lado. Na primeira linha eu vou representar os vértices, tá? Vértices, eles são representados por pontos, e os pontos são representados dessa maneira que está escrita aqui mesmo, com a letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, eu só vou colocar aqui no nosso desenho quem é o ponto A, ponto B, né? No caso, vértice A, vértice B, vértice C, o vértice D e o vértice E. Na minha segunda linha, eu vou representar os ângulos internos. Então, primeiro passo, para ser ângulo, na escrita não pode ficar desse jeito, porque fica igual ao vértice, que é um ponto. Então, a gente precisa colocar o símbolo de ângulo, e o fato dele ser interno vai ser representado na figura. Então, aqui, ó, os ângulos internos, agora eu vou colocar na figura. Pela parte de dentro, ângulo A, ângulo B, o ângulo C, o D, e o E. Na minha terceira linha, eu vou representar os segmentos, tá? Segmento, para representar, eu preciso colocar o tracinho em cima, na escrita. Aí já são os segmentos. São trechos, né, com começo e fim. No caso da figura, a gente pode chamar de lados. Esses lados eu não preciso desenhar, porque é a própria representação aqui da figura, né? O lado AB, BC, CD, DE, EA, tá bom? E na minha última linha, eu vou representar os ângulos também. Só que agora vão ser os ângulos externos. Tudo bem, está em minúsculo, mas ainda na escrita não está correta. Preciso colocar o símbolo de ângulo. E eles sendo externos, vou representar aqui os ângulos externos. Gente, observa aqui que o ângulo interno com o externo forma 180 graus, ó. Aqui embaixo, ó. 180 aqui. Aqui, ó. Pra cima aqui. Ok? Então, perceba que todos eles, juntando, ó, de dentro com de fora, está formando 180. Poderia ser para o outro lado também, tá, gente? Vou fazer só um para vocês verem. Olha só, vamos supor, esse azul aqui, se eu fizesse para cá para baixo, ó, com esse laranja aqui, também está dando 180, também seria um outro ângulo dele. Por quê? Porque eles têm as mesmas medidas, ó, são opostos. Ângulos opostos vão possuir as mesmas medidas, tá bom? A mesma coisa para cá, ó. Se eu viesse para cá, ó, completando, também é um ângulo E, porque, ó, são opostos, vão ter as mesmas medidas, junto com o de dentro também forma 180. A classificação é feita sempre de acordo com o número de lados do polígono, ele vai receber um nome, cada um vai receber um nome diferente. E aí, por que a gente começa com 3? Pelo que eu falei no início da aula, que precisa ser uma figura fechada com lados retos. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, se eu fizer um traço só, eu tenho um segmento. Se eu fizer 2, eu tenho um ângulo. Se eu fechar, eu tenho o triângulo, que é o primeiro polígono que surge. Bom? Sabendo aqui os nomes, a gente consegue calcular diagonal. Então, vamos ver aqui como que a gente vê a diagonal. A diagonal, ela é vista por esta fórmula daqui. Então, nós vamos confirmar aqui. Será que o triângulo tem diagonal? Vamos confirmar pela fórmula. Então, primeiro eu vou representar aqui o que é uma diagonal. Desenho, vou demonstrar a diagonal. Vamos supor que eu tenho aqui um triângulo e um quadrilátero, os dois primeiros polígonos que aparecem na nossa tabela. Então, aqui, ó, o triângulo, para ter uma diagonal, ele tem que ir de uma ponta a outra
né, de ligar um vértice ao outro. Nesse caso aqui, quando eu ligo, é o próprio lado do triângulo, né? Ó, liguei. Ah, tá, o lado mesmo, então não é diagonal. Liguei esse vértice com esse, é uma diagonal? Não, é um lado. Liguei com esse, é um lado. Então, ele não tem diagonal, certo? Por quê? Porque quando eu ligo um vértice ao outro, eu formo o lado. Então, não vale. Vamos ver se o quadrado, além dos lados, eu consigo ligar mais vértices. Consigo ligar esse com esse. Consigo ligar esse com esse. Então, o quadrilátero aqui, ele consegue ter duas diagonais. Vamos agora fazer isso, essa demonstração do triângulo que não tem e do quadrilátero que tem duas diagonais, através dessa fórmula aqui. O n, gente, é o número de lados, tá bom? Então, n é o número de lados. Então, vamos aqui. Diagonal é igual a número de lados, nesse caso do triângulo é 3, vezes 3 menos 3, tudo isso sobre 2. Se esse de fora 3 desse para dividir por 2, eu poderia cortar. Mas não dá, então vamos continuar aqui, ó. 3 vezes 3 menos 3 vai dar 0. Tudo isso sobre 2. 3 vezes 0 é 0, que dividido por 2 dá 0. Então, significa que o número de diagonal do triângulo é 0. Diagonal é igual número de lados, 4 vezes 4 menos 3, tudo sobre 2. O 4 agora aqui, ó, eu consigo dividir por 2. Esse aqui vai dar 2. Então, diagonal 2 vezes 4 menos 3, 1. 2 vezes 1 vai dar 2. Então, diagonal de um quadrilátero, quantidade, duas diagonais, certinho no nosso desenho. Vamos agora para um exemplo com mais números de lados. Calcular o número de diagonais de um hexágono. O hexágono, ele tem 6 lados. Então, o meu n vai ser 6. Vamos jogar na fórmula, nós vamos ter diagonal é igual a 6 vezes 6 menos 3 sobre 2. O meu 6 de fora dá para dividir pelo 2, que vai dar quanto? 3. Então, o número de diagonal vai ser 3 vezes 6 menos 3 também é 3. O 2 embaixo a gente não bota que já cortou, tá? Muito cuidado para não repetir esse 2 embaixo. 3 vezes 3, 9. Então, um hexágono possui 9 diagonais. Vou colocar agora aqui um outro exemplo. O primeiro foi dando o nome do polígono. Então, se você ainda não decorou, olha na tabela que vai ter aí para vocês o nome de cada polígono para verificar quantos lados ou quantos vértices eles têm. E aí jogar substituindo o valor de n como eu fiz anteriormente. Nesse caso aqui, eu vou desenhar aqui um pentágono. Então, o pentágono ele está desenhado, tá bom? Caso, né, você não tivesse o nome, você teria que contar a quantidade de lados, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ou pode contar também pelos vértices, que é a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Feito isso, você já sabe que seu n é 5, contando os lados ou contando os vértices. Agora é só substituir na fórmula da diagonal, que é número de lados ou vértices é igual a esse mesmo número menos 3 sobre 2. Esse menos 3 e esse 2 aqui não muda, ok? O que vai mudar sempre é o n. Vamos substituir agora diagonal, vamos substituir pelo 5, o n, né? Ele vai substituir aqui e aqui. Então, eu terei 5 menos 3 sobre 2. Esse 5 agora, diferente do exemplo anterior, que era 6, dava para cortar com 2. O 5 não dá para dividir exato por 2. Então, a gente repete esse 5 e calcula o que está do lado de dentro, que é 5 menos 3. 5 menos 3 é 2. Tudo sobre 2. Agora, o 2 dentro do parênteses eu posso cortar e aí sobraria só o 5 como resposta.
Ou você pode também fazer 5 vezes 2, que é 10, que dividido por 2 também dá 5. Então, você escolhe como você prefere fazer, ou cortando já, ou fazendo a multiplicação e depois dividindo, tá bom? Eu vou deixar exercícios sobre cálculos de diagonais, identificar qual é o polígono, para que na nossa próxima aula a gente possa ver área de figuras 2D, das figuras planas, tá bom? Então, até!